Bom dia a todos, peço que se acomodem para darmos início às atividades aqui no auditório de Cimes. Obrigado. Brasil e Portugal são ligados por fortes laços históricos e culturais. As duas nações são banhadas por extensas costas marítimas e com enorme potencial para atuar como portas de entrada para seus respectivos continentes. Essas oportunidades foram verificadas de perto por autoridades e lideranças empresariais na recente missão internacional a Portugal, promovida pelo Fórum Brasil Export. A iniciativa promoveu extenso intercâmbio de experiências, visitas a portos e ajudou a aprofundar relacionamentos. Com o êxito da missão, o Brasil Export, em sintonia com o trabalho desenvolvido há quase 20 anos em território brasileiro, decidiu novamente inovar e criar o Portugal Export, Fórum Internacional de Logística e Infraestrutura Portuária. O objetivo é construir de forma coletiva um movimento permanente, multissetorial, plural e agregador, reunindo lideranças do setor de logística e de infraestrutura de transportes das duas nações. Por meio de atividades online e presenciais, o Portugal Export irá atuar na construção de uma agenda convergente, buscando o desenvolvimento da sociedade e o protagonismo das duas nações amigas nos assuntos relativos ao mar e à revolução energética. Participe desse importante movimento para intensificar a cooperação entre os dois países na gestão de seus recursos e no desenvolvimento de suas economias. Portugal Export, Fórum Internacional de Logística e Infraestrutura Portuária. Bom dia a todos e todas. É com muita satisfação que damos início ao primeiro Portugal Export neste ano de 2022. É o primeiro fórum internacional promovido pelo Brasil Export sua história. Estamos direto do auditório do Porto de Sines, da administração dos portos de Sines e Algarve, a quem agradeço aqui o presidente Cacho pela cessão do espaço. Essa missão é um marco aqui para o Portugal Export. Estivemos aqui no mês de março deste ano, no qual conhecemos não somente aqui o auditório e as instalações do Porto de Sines, como de outros quatro portos em Portugal. Esse é o primeiro fórum regional, mas é uma história longa que começou com o Santos Export há 20 anos, através do nosso CEO, Fabrício Julião. São mais de 20 anos de missões internacionais, visitando portos e zonas de apoio logístico em todos os continentes do planeta. E é uma grande satisfação dar início a este primeiro evento aqui em Portugal. Quero pedir o nosso looping de marcas agora, Luiz Miguel, por favor, para apresentar os patrocinadores deste evento. A ABEP, Associação Brasileira de Entidades Portuárias e Hidroviárias. APS, Administração dos Portos de Sines e do Algarve. A TEXP. Codeba, Companhia Docas do Estado da Bahia. Companhia Docas do Ceará. Galote Advogados Associados. Greenport. Modal GR. Porto de Cabedelo. Porto de Lisboa. Superterminais. E o Port. A realização é do Brasil Export e da UNA Marketing de Eventos, com apoio da Embaixada do Brasil em Lisboa. Já dando início ao evento, para as palavras de boas-vindas, vou convidar o senhor José Luiz Cacho, presidente da administração dos portos de Sines e do Algarve. O senhor Fabrício Guimarães Julião, CEO do Brasil Export. O senhor Mário Povia, secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura do Brasil. O senhor Fernando Ramos, vice-presidente da Câmara Municipal de Sines. E a senhora Maiara Chaves,
presidente da Associação Brasileira das Entidades Portuárias e Hidroviárias, ABEP. Com a palavra, o nosso anfitrião, senhor José Luiz Cacho. Bom dia a todos. Um cumprimento especial aqui aos meus colegas ao Subpresidente da Câmara de Sines, ao Secretário Nacional dos Portos do Brasil, ao Fabrício, que é o nosso Presidente do Brasil Export, à Nayara, minha colega, Presidente da Associação Brasileira de Portos e Hidrovias, portanto, nossa parceira e parceira dos portos de Portugal e dos portos de língua oficial portuguesa, da APLO. De facto, e um cumprimento de todas as entidades, naturalmente públicas e privadas brasileiras, e é um prazer receber-vos aqui hoje. E também, naturalmente, a questão do Brasil Export, de facto, é um exemplo de sucesso daquilo que pode ser feito em termos de contribuição para a promoção e para o desenvolvimento e para a parceria de negócios entre os vários países e que abrange toda a cadeia logística, quer entidades públicas e privadas brasileiras, e agora com o Portugal Export, como disse há pouco na introdução, na qual nós também estamos integrados e que tem sido um caso de sucesso e que mostra o facto que hoje o que temos aqui hoje e aquilo que temos vindo a trabalhar em conjunto na potenciação dos negócios conjuntos entre Portugal e o Brasil. Também de referir que nós, falando concretamente de Sines, a Casa Mãe que recebe aqui hoje esta iniciativa, temos vindo a trabalhar intensamente com as entidades brasileiras na perspectiva da criação, do desenvolvimento de um setor que para nós é importante e estratégico para Sines e agora para a Europa, e reforçado por este contexto da guerra, e é uma oportunidade grande para todas as entidades brasileiras e portuguesas, de facto, olharmos para o agronegócio como um potencial interessante desenvolvimento dentro de uma estratégia conjunta. Naturalmente, não pomos de fora todos os outros setores e tudo aquilo que pode ser feito, temos um foco nós, justamente neste setor e das oportunidades que podem criar. Para isso também temos, e aqui também está aqui presente, e não é por acaso, portanto, a minha colega, que é a representação da ICEP Balparques, que é a zona das atividades logísticas de Sines, e que naturalmente é o nosso parceiro, conjuntamente com a Câmara, no desenvolvimento de todo este potencial de negócio, e da qual felicito pelo enorme trabalho que tem feito na captação de investimentos estrangeiros. Só para ter uma ideia, neste momento, Isabel, os números são da volta de 17 mil milhões de euros de investimento estrangeiro em Sines, que é um número impressionante daquilo que se está a fazer no trabalho aqui em Sines, e na qual a ICEP Balparques tem tido um papel muito importante e que muito certamente ao longo dos próximos anos, e investimento de várias origens, quer do continente americano, quer da China, quer europeu, e, portanto, tudo um conjunto, naturalmente menos brasileiro, e acho que é uma oportunidade das empresas brasileiras olharem de facto também, e este foco nosso, em conjunto com eles, temos feito um trabalho conjunto de promoção no Brasil, e juntamente também com a ICEP, na perspectiva de captarmos investimento brasileiro e se associar a toda esta internacionalização, este porto global, cada vez é mais Sines, num contexto e com uma centralidade que tem em termos marítimos. De facto é uma oportunidade, e entendemos que aquilo que os outros países estão a olhar para Portugal e para Sines como oportunidade, também queremos que o Brasil olhe na mesma perspectiva. Finalmente, só para dizer que eu e aqui a minha colega Nayara, vamos assinar daqui a pouco um protocolo entre a APP e a Associação de Portos de Portugal e a Associação Brasileira de Portos. Naturalmente temos uma cooperação frutífera. Isto vem a reforçar, de facto, aquilo que queremos fazer em conjunto com o Brasil e com os portos brasileiros, e esse, portanto, é depois mais daqui a pouco, e agradecer-vos mais uma vez a vossa vinda aqui a Sines. Obrigado. Muito obrigado, senhor José Luiz Cacho, presidente da Administração dos Portos de Sines e do Algarve.
Convido para fazer uso da palavra o CEO do Brasil Export, Fabrício Guimarães Julião. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a todos os empresários aqui presentes nessa comitiva Record, do Brasil Export, do Portugal Export, aos empresários locais, às autoridades portuárias, aqui também de norte a sul do Brasil presentes, apresentadas aqui pela presidente Mayara Chaves. Agradecer inicialmente ao Luiz Cacho, nosso anfitrião aqui do Porto de Sines. E aqui, Cacho, quero já iniciar minha fala com um agradecimento realmente especial, porque você, desde o primeiro momento, acreditou na questão do Portugal Export, na relação com o Brasil, e acho que aqui nós damos início a algo inédito, a algo pioneiro. Eu acho que essa iniciativa nossa, pelo conceito do fórum, pelo conceito do Portugal, do Brasil Export, de ser um fórum permanente, eu acho que isso fará diferença. Fará diferença em todo o potencial de crescimento aqui do Porto de Sines. Eu conversava há pouco com o Medeiros, né? Um porto com características maravilhosas do ponto de vista de expansão, com um calado natural de 18 metros, com um fundo de pedra que não precisa dragar, né? Situações... 28 metros. 28? Então, situações maravilhosas, e isso realmente faz por completo a diferença nesse crescimento. Queria fazer um agradecimento ao Ministério da Infraestrutura, que realmente abraçou o Brasil Export, todos os seus regionais, toda a expansão, e aqui liderados pelo secretário Mário Povia. Mário, muito obrigado pela sua presença, a todo o time aqui do Ministério, a EPL aqui presente também, ANTAC, diversas entidades importantes do nosso setor. Agradecer ao excelentíssimo vice-presidente da Câmara, aqui de Sines, cidade maravilhosa, cidade também que realmente demonstra aí todo esse potencial. E eu queria basicamente falar a todo o nosso público que nos assiste online, através dos nossos canais lá do Brasil, realmente do marco, da importância desse evento. O evento foi lançado, o evento hoje é uma realidade, o evento conta com a participação já das principais autoridades, e eu acredito muito no potencial por conta das energias renováveis, hidrogênio verde, da questão bem lembrada pelo Cacho, do potencial do agronegócio, da relação comercial entre os países. O presidente Lula já demonstrou também que dará muita importância para essa relação com Portugal. Amanhã estará em Lisboa, já com uma primeira agenda como presidente eleito. Então, iniciamos de fato um novo estágio, uma nova etapa, e mais uma vez agradecer a confiança aqui de todos os empresários locais, de toda a comunidade portuguesa, a comunidade empresarial aqui presente, que participa já do nosso conselho, do Portugal Export. Então, liderados pelo Marcelo Sobreira, que vem fazendo um trabalho realmente maravilhoso na direção executiva do Portugal Export, ao Dr. Benjamin Galotti, nosso presidente do Conselho Export, ao nosso mestre José Roberto Campos, presidente do Conselho Nacional do Brasil Export, que desde sempre também apoiou todas as iniciativas. E 2 dias, Cacho, 2 dias de muito trabalho, 2 dias de uma semente aí plantada, 2 dias de um relacionamento que eu tenho certeza que isso aí irá prosperar daqui para frente. Muito obrigado e um ótimo evento a todos. Muito obrigado, senhor Fabrício Guimarães Julião, CEO do Brasil Export. Agora, para fazer uso da palavra, convido o senhor Mário Povia, secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura do Brasil. Bom dia a todos, prazer enorme estar aqui, cumprimentar o Zé Luiz Cacho, nosso anfitrião, e Cacho, em seu nome, cumprimentar todos os colaboradores aqui dos portos de Sines e coligados, dessa autoridade portuária, cumprimentar também o representante da municipalidade, Fabrício Julião, CEO do Brasil Export, Mayara, presidente da ABEC, presidente da Companhia Docas do Ceará, e em nome deles, cumprimentar todos vocês, também
parabenizar pelo trabalho Marcelo Sobreira e Benjamin Galotti, pelo Portugal Export, sucesso absoluto, e algo, eu diria, disruptivo, né, para o nosso setor. Fantástico o avanço que o Brasil Export vem promovendo com o fórum, que se tornou um locus, Fabrício, de um grande pacto, talvez, que a gente vem precisando, sobretudo no Brasil, né? Para o enfrentamento de uma série de questões que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais adiante aqui num dos painéis que participaremos. Mas é fundamental o diálogo, é fundamental o debate e, sobretudo, a aproximação entre associações, entre o público e o privado, exatamente no momento em que nós temos uma situação de esgotamento fiscal no Brasil e somos absolutamente dependentes de investimento privado, investimento de qualidade, investimento em infraestrutura, e somos todos nós responsáveis por manter um ambiente de diálogo, um ambiente harmônico, um ambiente absolutamente republicano, visando propiciar condições favoráveis a esse entendimento e a esse novo modus operandi, digamos assim, tão necessário para o nosso setor. É um prazer enorme estar aqui com vocês, falar da importância, né, de termos essa união de Portugal e Brasil, de um benchmark internacional importante para nós e sobretudo, né, de alianças, né, não só em termos de negócios, mas de boas práticas, uma aliança de troca de experiências, mas sobretudo, né, fortalecendo aí os nossos laços históricos. Espero que tenhamos aqui, como disse Fabrício, 2 dias muito proveitosos, né? E de novo citar aqui a alegria de estar aqui com vocês nesse momento. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor Mário Povia, secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura do Brasil. Na sequência, já convido para fazer uso da palavra o senhor Fernando Ramos, vice-presidente da Câmara Municipal de Sines. Bom dia, é um prazer estar aqui convosco, país irmão, Brasil. Excelentíssimo Sr. Secretário Nacional dos Portos, Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho de Administração dos Portos de Sines e do Algarve, Engenheiro Castro, um amigo sempre presente nas nossas missões portuárias e autárquicas e municipais. Excelentíssimo Sr. CEO do Brasil Export, tive o prazer de já trocar algumas palavras com ele. Excelentíssimos senhores e excelentíssimos senhoras e senhores, é com muito gosto e honra que recebemos em Sines esta iniciativa e esta distinta comitiva do Brasil, que tive o prazer de cumprimentar um a um, o que também permitiu fazer aqui um corte epistemológico com a pandemia, o que não é nada pouco. Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sines, Dr. Nuno Mascarenhas, ele está ausente do país em representação do nosso município, cumpre-me saudar a todos e felicitá-los por estarem aqui em Sines. Como é do conhecimento de todos, Portugal tem com o Brasil uma estreita relação histórica e, antes de mais, se há algo que nos une, é a língua. Todos nos entendemos a falar um com os outros. Isso é algo extraordinário. Também Sines tem uma relação muito simbólica com o Brasil. Temos uma significativa comunidade brasileira no nosso território, que tem vindo a aumentar muito, exponencialmente nos últimos tempos. Até arrisco a dizer que, se não fosse a nível do país, mas sobretudo aqui em Sines, essa mesma comunidade brasileira, dificilmente serviços, sobretudo a restauração, o comércio, estariam abertos neste momento por falta de pessoas para trabalhar, e eu queria deixar esse registro. E mais recentemente passámos a ter o primeiro cabo submarino, isto já no patamar, que liga diretamente o Brasil ao continente europeu, a Portugal. Esses 10.000 quilómetros entre Fortaleza, cidade que já tive o prazer de visitar em 2004, e Sines, que o cabo da L-Link percorre no fundo do Atlântico, fazem dele um projeto estruturante. Colocou o nosso concelho de Sines no centro da transição digital e na rota mundial da transmissão de dados, o que, digo eu, não é coisa pouca. Temos igualmente neste momento em construção um centro de dados promovido pela Star Campus, que representa um investimento de 3,5 mil milhões de euros e captará para Sines
as maiores companhias mundiais de armazenamento e processamento de dados. E estão em curso novos projetos, nos valores que foram aqui falados, de cabos submarinos de ligação ao continente africano, à Europa e a outra parte do mundo. Ficámos mais perto do Brasil, o Brasil ficou mais perto da Europa e, devido a esse facto, Sines é hoje uma porta de entrada para todo o mundo digital. Este hub digital, que se consubstancia, aliás, no Sines Tech, uma zona de localização empresarial vocacionada para as empresas de base tecnológica, aproximou-nos do Brasil e estamos neste momento a preparar acordos de colaboração e geminação com cidades brasileiras, nomeadamente com Fortaleza. A nossa vocação atlântica e a nossa ampla capacidade portuária, já foi aqui reconhecida, abrem-nos assim ao mundo e à ligação intercontinental. É por isso que a Câmara Municipal de Sines, o município de Sines, a municipalidade, gostei do termo, releva muito esta ação de hoje, de apresentação da nossa capacidade de Sines, Portugal, para receber investimentos do Brasil e mais produtos, para os colocar no nosso país e para que Sines sirva de plataforma de distribuição para a Europa. Estão em perspectiva importantes investimentos para que isso seja possível, de forma ainda mais rápida e eficiente. Se me permitem, correndo o risco de ser um pouco extenso, vou dar aqui conhecimento de alguns. Por um lado, a administração dos portos de Sines e do Algarve e o concessionário do Terminal 21, que é o maior terminal de carga contentorizada de Portugal, estão a investir no alargamento da sua capacidade. Passará de 2 para 4 milhões de teus. Por outro lado, o Governo está a investir na modernização da ligação ferroviária, que é muito importante, entre Sines e Badajoz, aproximando-nos em distância de tempo do maior centro de consumo da Península Ibérica, como sabem, é Madrid. Por fim, mas não menos importante, Sines será ligada à rede nacional de autoestradas até 2026. Estamos por isso, e não obstante a conjuntura económica atual, que todos conhecem, num momento bonito na qualificação das condições do Porto de Sines e da cidade, enquanto principal bacia de emprego, já foi falado aqui a questão do emprego, que é crucial para nós, da nossa região e maior zona portuária e industrial do país. Importa ainda referir que Sines e o seu Porto têm, desde a criação dos anos 70, uma fortíssima vocação industrial, naturalmente em grande medida relacionada com a energia. Como eu costumo dizer, Sines dá energia ao país. Se até aqui Sines foi o principal porto petrolífero do país, e continua a ser, bem como a zona industrial com mais indústria petroquímica em Portugal, neste momento Sines lidera também a transição energética nacional, o que não é coisa pouca. Aliás, o nosso Conselho está claramente identificado como a âncora no Plano Nacional para o Hidrogênio. Acreditamos que esta transição energética que Sines, Portugal, o mundo tem que fazer, se fará de forma compassada e sistemática, que serenamente vamos descarbonizando a nossa economia e a nossa indústria, o que já demos exemplo disto aqui precisamente em Sines, com o encerramento da central termoelétrica de Sines. Mas que surgem por via disso outros projetos, ainda há pouco falava com um administrador da Porto de Sines precisamente sobre essa matéria. Tem que haver reconversão, o que está a acontecer também. Entre projetos de modernização industrial e projeto de transição energética e projeto de energias limpas ou a partir de energias limpas, o Conselho de Sines acolhe neste momento mais de, eu tinha aqui 15 milhões de euros, portanto, mas já me falam 17 milhões, onde é que isto vai parar? É caso para dizer onde é que isto vai parar. De intenções de investimento, mas ainda são só intenções que eu espero que elas de facto se concretizem. Alguns destes investimentos têm já algum grau de maturidade, o que também é importante, e 7 deles já lhes foi reconhecido o estatuto de projetos de potencial interesse nacional. Há uma nova vaga de investimentos em Sines e temos trabalhado arduamente na preparação da cidade para isso, com um trabalho de estreita ligação entre Porto de Sines, o município, a ICEP Global Parks e todas as entidades ligadas ao Estado português. Mas também com o Governo, lá está o Governo, de forma a que possamos de facto ser um território que contribui para o desenvolvimento do país. Minhas senhoras e meus senhores, Sines, agradeço as palavras, que é uma terra bonita, é de facto uma terra bonita, mas é uma pequena cidade, a comparar com as grandes metrópoles europeias e com as grandes cidades de continentes como o americano, ou mesmo as cidades brasileiras, como Fortaleza, que aqui falei, que essa conheço, e as outras também sei que têm uma extensão. Eu recordo-me, partilho convosco, estar em Fortaleza
e me perguntarem assim, qual é que era o meu estado em Portugal? E eu disse, estado, sou do Alentejo. Pronto. Só por aí nós vimos a dimensão que é da realidade. Mas Sines tem sido fundamental para a economia portuguesa e tudo indica que continuará a ser. Eu não tenho dúvidas disso enquanto autárquica. Temos hoje também novas oportunidades, por exemplo, do ponto de vista do desenvolvimento portuário, nomeadamente na captação de novas cargas, já foi falado, na integração de novas rotas, bem como na área do desenvolvimento logístico, sendo uma área em expansão e muito importante, onde temos ainda bastantes terrenos para dar ao suporte ao desenvolvimento do porto e da indústria, nomeadamente em termos da própria AICEP Global Parks. O Sr. Presidente do Porto de Sines já explicou também um pouco desta visão, sei que corporiza esta visão, temos feito alguns bons negócios também, não é? Que são favoráveis para o município e para a própria administração do Porto de Sines e, nesse sentido, penso que as coisas estão bem encaminhadas. A mim, resta-me deixar mais uma vez uma palavra de apreço pela vossa presença, por visitarem Sines, estarem cá connosco. E a mensagem que quero deixar é que o município de Sines terá sempre uma porta aberta para discutir e acolher novos investimentos, como ficou, penso que aqui claro, novos investidores, e para a criação de condições para que estes possam se efetivar e ter sucesso. Sejam bem-vindos a Sines, no que for necessário, disponham da Câmara Municipal de Sines, do município e de todo o seu executivo, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigado por estar aqui presente. Convido para fazer uso da palavra a senhora Maiara Chaves, presidente da Associação Brasileira de Entidades Portuárias e Hidroviárias, ABEP, da Companhia Docas do Ceará e também do Conselho Feminino do Brasil Export. Fique à vontade. Obrigada. Queria cumprimentar aqui o senhor José Cacho, Fabrício Julião, nosso secretário de Portos, ao vice-presidente da Câmara. Fortaleza está à disposição, seja bem-vindo em Fortaleza, nós, a Companhia do Ceará, estamos à disposição para recebê-los lá também. Agradecer aqui meus colegas da ABEP, né, associados da ABEP, os quais eu represento aqui, aos que estão aqui presentes e aos que não estão, não se puderam fazer presentes aqui. É um prazer enorme para a gente, da associação, dos nossos portos brasileiros, trazer para Portugal todo esse conhecimento nosso e a gente adquirir mais conhecimento aqui, essa troca de informações. Tanto que o senhor José Cacho aqui já adiantou para a gente que a gente vai assinar aqui um memorando de entendimento, um acordo de cooperação aqui entre a ABEP e a APP, né, Associação dos Portos Portugueses, que alavanca mais ainda os nossos portos. A gente vai ter oportunidade, através desse memorando, da gente discutir, a gente vai fazer reuniões online, a gente já conversou aqui um pouquinho, a gente já faz parte da APOP, né, da Associação dos Portos de Língua Portuguesa, mas a gente entendeu que essa aproximação, junto com os portos portugueses, trazem muito para os nossos portos brasileiros. A gente também tem muito a compartilhar com eles, da mesma forma que a gente já faz internamente dentro da nossa associação. Então, assim, parabéns, Fabrício, pela iniciativa, né, de estar trazendo o Brasil Export aqui para Portugal. Eu que estou lá no Conselho Feminino, ver já mais mulheres aqui do que eu de costume para a gente é muito valioso. Ontem, no restaurante, quando a gente chegou, chegaram vários homens e eu estava na primeira leva, a pessoa da porta falou assim, nossa, só entrou um homem, entrou uma senhora, né? Mas fico feliz de ter outras mulheres aqui nesse auditório, também compartilhando com a gente esse setor portuário, e a gente precisa agregar mais mulheres também na nossa área. Então, agradecer aos nossos colegas, parabéns mais uma vez pela iniciativa, a gente tem muito a agregar nesse trabalho em conjunto com os portos portugueses e principalmente aqui com o Porto de Sines também. E a gente fica à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Maiara Chaves, presidente da Associação Brasileira de Entidades Portuárias e Hidroviárias. E para encerrar a nossa sessão de boas-vindas, convido a senhora Maiara, acompanhada da senhora Gilmara Temóteo, vice-presidente da ABEP, para fazer a assinatura do memorando de entendimento com a Associação Portuguesa de Portos, representada aqui pelo presidente José Luiz Cacho. Por favor, vamos aqui à frente.
Como dito pela senhora Mayra Chaves, esse protocolo de entendimento tem como objetivo aproximar e criar um ambiente de maior sinergia e de aproximação entre portos brasileiros e portugueses. Por favor, fique à vontade. Uma salva de palmas a todos. E assim concluímos nossa sessão de boas-vindas. Peço aos demais para retomar os seus lugares e daremos prosseguimento com o nosso evento. Muito obrigado a todos. Dando prosseguimento ao nosso evento, teremos agora uma palestra da Associação dos Terminais do Corredor de Exportação de Paranaguá, que será feita pelo diretor Rodrigo Bufara Coelho, a quem convido ao palco neste momento. Uma salva de palmas, por favor. Olá, bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui como Cotriguaçu, empresa que eu represento, mas principalmente como a Texpo, Associação dos Terminais Portuários do Corredor de Exportação de Paranaguá, gentilmente cedido pelos meus amigos, a quem nominarei logo mais, a honra de falar em nome do mais famoso complexo exportador do Brasil. Agradecimentos, esses tem que escrever aqui para não esquecer. Primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui, por estarmos vivos, com saúde, felizes, podendo trocar experiências. E ao falar de Deus, eu devo falar do sonho que ontem realizamos na nossa comitiva paranaense e poder passar em Fátima. Então, aos portugueses aqui presentes, já começa por aí, né, os nossos laços de muitos anos. Minha mãe chama-se Fátima, justamente por causa da Nossa Senhora de Fátima. E para mim hoje foi um momento muito especial de viver, junto com os meus amigos do Corredor de Exportação, essa visita ao santuário. Então, nosso agradecimento à força divina por estarmos aqui. Gostaria de agradecer, Fabrício, em seu nome, pela excelente acolhida que tem nos dado. Fizemos uma primeira conversa, né, por videoconferência, preliminar, junto com o André, o Luiz da Dreyfus aqui.
E não imaginávamos naquele momento, em tão pouco tempo, que a gente conseguiria organizar a nossa vinda de forma com 100%, né, dos associados aqui. Então, meus agradecimentos, já dá para notar no primeiro dia toda a excelente preparação do evento, a acolhida. Temos muito a viver juntos ainda nesses dias, mas dá para notar que tua equipe, liderada por você, pelo campus, realmente são desbravadores. Gostei da palavra usada aqui, pacto, né? Um pacto pelo setor portuário brasileiro, inédito. E para nós, da Texp, tem sido um aprendizado e uma honra estar aqui presente, participando. Ao presidente local aqui, José Luiz Castro, presidente do Porto de Sines, obrigado pela recepção. Já dá para notar a qualidade da recepção pelo auditório, pela forma com que fomos recebidos na chegada, pela rede Wi-Fi, né, Juliano, que você passou para nós aí, que está ali, só colocar o Portugal Export já entra. Então, assim, pequenos detalhes, a gente já nota a qualidade e o carinho dos nossos anfitriões. Ao nosso presidente e amigo, Luiz Fernando Garcia da Silva, Luiz, obrigado pela tua presença na nossa comitiva, tem nos honrado muito contar com a tua presença e nos avaliza cada vez mais a sermos um porto unido em prol do desenvolvimento, propositivo e não reativo, como sempre fomos. Isso é graças à tua liderança, graças à luz que você emana, a ser não só um bom gestor, mas um excelente ser humano. Então, obrigado pela tua presença na nossa comitiva. Aos meus amigos da Texp, que eu já comentei, mas preciso nominá-los, né, porque realmente são as pessoas que me deram aqui a voz de representá-los, e faço questão de, e aí vou colocar o slide aqui para facilitar. Onde eu devo apontar? Para cá mesmo. Eu acho que é mais um. Depois eu volto. Eu não tenho o nome das empresas. Aqui, né? Aí. Beleza. Obrigado. E aí preciso nominar meus amigos, se quiserem levantar ou só levantar a mão, fiquem à vontade. Mas o primeiro grupo, pessoal do grupo Cipal, né, representado por 2 terminais em Paranaguá, Centro-Sul e a GTL, o Eduardo Jareta, levanta a mão, Eduardo, senão o pessoal não vai te ver. O Eduardo Jareta e o Malbor, está ali filmando também. Luiz Dreyfus, Luiz Souza, dispensa maiores comentários, uma das grandes trades mundiais. Coamo, a maior cooperativa da América Latina, representada pelo Marçom, João Ivano Marçom, José não, né? Grupo Interali, representado pelo Helder Catarino, um dos grandes grupos investidores hoje na área portuária no Paraná. Cargill, meu amigo André Maragliano, meu grande parceiro, desbravador aí também, entusiasta das grandes pautas institucionais, também conselheiro da BTP, assim como eu, né, Gesualdo? Delegado, melhor dizendo. Rocha, Emerson Costa, também um dos grupos centenários paranaense, grande investidor na área portuária, nos dá a honra, um terminal mais recente do corredor de exportação. E a OCP, representada pelo Sandro Heck, cadê o Sandrinho? Está lá atrás, Sandro. Também é uma cadeira bem específica dentro da Texp que congrega aqueles operadores portuários que operam pelos silos públicos paranaenses. Eu espero que ao final da minha apresentação vocês entendam um pouco mais do que como que funciona essa engrenagem toda aí chamada corredor de exportação e que hoje está tão profissionalizada no porto de Paranaguá. Não esqueci ninguém, né? Tudo certo. Vamos lá ao vídeo que apresenta aqui. Acho que está para trás. Isso. A Associação dos Terminais do Corredor de Exportação de Paranaguá, a Texp, atua no Porto de Paranaguá, um dos maiores portos da América Latina e um dos mais importantes centros de comércio marítimo do mundo. O porto conta com 19 berços de atracação,
sendo que 3 deles são operados pela ATEXP. A associação é composta por 10 empresas que juntas exportam aproximadamente 21 milhões de toneladas por ano e atingirá em breve a marca anual de 25 milhões de toneladas. É responsável pela operação e manutenção do corredor de exportação do Porto de Paranaguá e tem o compromisso de promover a seus associados uma estrutura capaz de escoar as safras agrícolas com rapidez e qualidade. Operando 24 horas por dia durante todo o ano, a ATEXP atua desde a triagem dos caminhões até o embarque dos produtos nos navios. Abrange ainda os serviços de limpeza e manutenção dos equipamentos e das áreas que compõem o corredor de exportação. Atualmente, conta com mais de 160 funcionários, além de gerar cerca de 2.000 empregos diretos e indiretos no Paraná, beneficiando principalmente a população de Paranaguá. Entre as empresas que fazem parte da ATEXP estão grandes terminais prestadores de serviço, os maiores exportadores de grãos do país, as principais cooperativas do estado, além da Associação dos Operadores Portuários, que desenvolve suas atividades nos silos públicos da APA. A ATEXP recebe diariamente mais de 2.800 caminhões por dia, realizando o controle de qualidade das cargas destinadas ao complexo, que abastece mais de 300 navios por ano, sempre mantendo a área de operação em boas condições de limpeza e buscando executar as atividades de maneira segura, respeitando a legislação ambiental. A associação trabalha em toda a extensão dos berços 212, 213 e 214 do cais, nas estruturas aéreas transportadoras e nos shiploaders. A ATEXP também apoia iniciativas que proporcionem medidas efetivas de conservação do meio ambiente e projetos socioambientais no município de Paranaguá, como os multirões de limpeza da prefeitura, ações de combate à dengue, colaboração em projetos de conscientização dos motoristas, entre inúmeras outras iniciativas centradas nos princípios da sustentabilidade. É a ATEXP, trabalhando para o desenvolvimento local, a qualidade de vida, cidadãos conscientes e trabalhadores satisfeitos. Então essa é uma breve apresentação de quem somos, o Corredor de Exportação de Paranaguá, e quando o Luiz Fernando, nas apresentações dele, fala algo que muito nos engrandece, como o cais mais produtivo, né, do Brasil, e de fato somos, né, o metro linear de cais mais produtivo do Brasil é o Porto de Paranaguá, e nós, a ATEXP, correspondemos com quase 40% dessa tonelagem toda que é movimentada no Porto como um todo, é através do modelo do Corredor de Exportação, que é um modelo muito famoso, emblemático no Brasil, pioneiro. Devemos lembrar que o Paraná criou o Corredor de Exportação em 1977, com a criação quase que concomitante dos terminais Cargill, Cotriguaçu e Silo Público, e de lá para cá a gente vem aperfeiçoando. Em 99 isso já tinha um outro tamanho quando foi remodelado, e hoje cada vez mais com terminais novos sendo colocado para dentro desse modelo que, repito, foi pioneiro. Hoje ele é copiado ou ele é similar em outros países e outros portos, mas ainda assim o nosso pioneirismo fala sempre mais alto, até porque o estado do Paraná, com a sua economia quase que voltada integralmente para o agronegócio, é um estado original. Pode chamar? Já passo. Obrigado. Opa, agora tá bom. O estado originalmente agrícola, né? E aí, dentro da composição da ATEXP, temos duas grandes cooperativas, que é a Coamo e a Cotriguaçu. A primeira delas, a Coamo, e as duas, da segunda até a quinta, representadas pelo grupo da Cotriguaçu, a Cevalha, a Copacol, a Copavel e a LAR.
Então nós somos um estado pujante, que produz muito, segundo o maior produtor agrícola do país, somente perdendo para o Mato Grosso, por uma questão geográfica, né? Somos menores do que o Mato Grosso, mas muita qualidade de produção e grande parte dela é escoada pelo Porto de Paranaguá e outra grande parte fica dentro do estado e nos faz ser, né, Luiz, o primeiro porto do Brasil em exportação de carne de frango, porque grande parte dessa produção fica dentro do estado, a gente gera valor como agroindustrialização e somos o porto que mais exporta carne de frango para o mundo inteiro, mais de 150 países. Então, nos orgulha, sempre que falamos do corredor de exportação, por esse pioneirismo, por esse modelo inteligente e que veio, e aí a mensagem da Texp que a gente veio trazer em tão pouco tempo, né, Bruno? Bruno está cuidando do tempo para mim aqui, senão, né, vai embora. É de um amadurecimento muito grande dessa associação. Ela não existia, uma associação nova, que tem apenas 6 anos, mas ela representa muita coisa, Fabrício e todos, muita coisa, porque é o amadurecimento de um sistema de escoamento que não tem mais pauta somente reativa, só quando dá problema. Aliás, Paranaguá ficou famosa há muito tempo no meio portuário só pelos problemas que tinha. E hoje não, né, Regis? Meu amigo Regis, que ajudou a construir também. Nós temos uma pauta propositiva, nós temos uma ideia, e aí talvez a maior sinalização para o mercado seja a nossa vinda, né, André? Com 100% de aprovação dos diretores da Texp, até com a presença dos nossos executivos de frente, que é o Juliano e o Silvio, estão aqui presentes também. Então viemos em 100% da comitiva aqui, dar o recado, Fabrício, de que estamos dentro dessa ideia maravilhosa que é construir a diversidade dos portos brasileiros. Porque muitos que não são da área falam de porto como se fosse, compara a cenoura com batata, né? E os portos são diferentes entre si, eles se complementam. Paranaguá tem uma característica única de ser um porto multiuso, de uma única margem, com várias fainas, atreladas por metros de distância. Container, descarga de fertilizantes, onde somos uma potência também, a exportação de grãos e tantas outras fainas que o Porto de Paranaguá tem. E a mensagem que nós trazemos, e ela é verdadeira, de que estamos organizados, a iniciativa privada em Paranaguá trabalha em extrema harmonia com o poder público, liderado aqui pelo Luiz Fernando, prova disso a presença dele na nossa comitiva, e queremos construir junto com todos vocês. Estamos aqui com os melhores do Brasil, isso muito nos honra, sabemos que estamos aqui com as melhores cabeças que pensam o setor portuário brasileiro, que responde só, né, Gesualdo, por 95%, você sempre fala isso, né? Só por 95% da balança comercial brasileira. Então, alguma coisa de bom a gente sabe fazer na nossa costa, que não é tão pequena assim. Vamos ver se eu trouxe aqui, pessoal, dentro do meu pouco tempo que eu tenho, vou tentar ser bem rápido, algumas coisas que Paranaguá tem feito de bom enquanto corredor de exportação. Aqui tem o laser. Obrigado. Bom, a performance de embarque, né, que eu já falei, nós saímos de 16 milhões de toneladas para 21 milhões de toneladas sem nenhum berço a mais. Tem uma palavrinha mágica para isso: gestão. Todos nós nos unimos, tentamos extrair mais daquilo que tínhamos, já falei sobre isso, pautas propositivas, saímos de 16 para 21 milhões, sabendo que podemos fazer 25 sem um único ganho de berço. Regras de atracação, em harmonia com o Porto, melhoramos as regras de atracação no Porto de Paranaguá, ficaram muito mais previsíveis e a gente consegue produzir muito mais. Ganho de calado, agradecimentos, Luiz, mais uma vez citando você e tua equipe. Fizemos a recente implosão da Pedra da Palangana, famosa em Paranaguá, e que muitos diziam que seria impossível, e o Luiz Fernando, com todo o apoio do governo federal, conseguiu fazer. Aliás, hoje, exatamente hoje, talvez nada seja por acaso, estamos completando e talhando o maior navio da história do corredor de exportação de Paranaguá, carregando 105 mil toneladas num pós-Panamax de farelo, exatamente hoje, graças ao trabalho da APA no canal e na Pedra da Palangana, que tanto nos atrapalhava. Os drafts, é a leitura de calado, todos aqui sabem, né? Paranaguá tinha um problema com isso no passado, hoje nós somos porto vanguarda no Brasil, não passa de 0,03 a diferença entre balança de terra e draft em Paranaguá, há muitos anos.
o repotenciamento do corredor de exportação, o sistema de pool, que eu já falei, é o une cooperativas, tradings, e aí a palavrinha mágica que mais é importante, não poderia deixar a minha fala de ter liquidez. Porto de Paranaguá, a soja tem N caminhos. Ela tem a venda transferida, ela tem a venda direta na exportação, ela tem N opções que fazem com que as grandes tradings, que é quem movimenta, né, tenham a opção por Paranaguá, tanto que Paranaguá ainda é a grande referência em Chicago e Prêmio Brasil. Aumento de capacidade estática dos terminais, e aí citaria o Rocha, né, um associado novo que ampliou, mas todos os terminais investiram, aumento de capacidade de descarga nos terminais, aumento de capacidade de embarque, serviço de qualidade também, que era um problema em Paranaguá, que era um questionamento do mercado. Hoje nós conseguimos também, com o apoio do Luiz Fernando, ter todas as cargas que entram em Paranaguá sendo classificadas pela iniciativa privada, algo inédito que muitos diziam que era impossível. Hoje é uma empresa renomada mundialmente que faz toda a entrada de carga no sistema pool em Paranaguá, provando mais uma vez que a gente está direcionado para a seriedade. Classificação, pátio de triagem, carga online, que é um sistema já com alguns anos que regularizou toda a entrada de caminhões no porto de Paranaguá. Hoje a gente movimenta o dobro no pátio de triagem em Paranaguá sem nenhum metro de fila. As filas, né, que tanto também denegriam o nosso porto. E operação, automação, manutenção também, aqui a Texp que faz essas fainas todas num acordo firmado entre nós e o Porto de Paranaguá. Eles nos autorizam a ajudar na manutenção e na operação do Porto de Paranaguá. Dito isso, pessoal, quero dizer mais uma vez que é uma honra estar aqui, em nome de toda a associação. Agradeço a todos pela acolhida ao Porto de Paranaguá. Espero que nesse pouco tempo tenha deixado uma visão um pouco mais, não digo otimista, mas realista do que está acontecendo no nosso porto, e que a gente possa, Fabrício, ser também mais um player importante nessa somatória de esforços que é o Brasil Export. Obrigado. Quero agradecer ao diretor da Texp, Rodrigo Fara Coelho, pela importante apresentação. De fato, Paranaguá é uma potência portuária no Brasil, e ao longo do evento aqui em Portugal teremos oportunidade de ver outros polos portuários importantes, como Santos e os portos do Nordeste, que vai acontecer um painel ainda hoje. Eu vou aproveitar aqui, ao final dessa apresentação, para citar alguns presidentes de conselhos e presidentes de autoridades portuárias aqui presentes. Então agradeço a presença do senhor Aloysio Sobreira, presidente do Conselho do Nordeste Export, do senhor Angelino Caputo, diretor executivo da Arbitra e presidente do Brasil Tech Export, o senhor Antônio Nabo Martins, presidente executivo da Associação dos Transitários de Portugal, a APAT, o senhor Benjamin Galotti, sócio da Galotti Advogados e presidente do Conselho do Portugal Export, o almirante Carlos Altran, presidente da Companhia Docas do Estado da Bahia, CODEBA, o senhor Cristiano Klinger, presidente da Portos RS, o senhor Fernando Biral, diretor-presidente da Santos Port Authority, do Porto de Santos, a senhora Gilmara Temóteo, presidente do Porto de Cabedelo e também vice-presidente da ABEP, o senhor José Roberto Campos, nosso presidente do Conselho Nacional do Brasil Export, o senhor Gesualdo Silva, presidente da BTP, Associação Brasileira de Terminais Portuários, e também presidente do Conselho do Sul Export, o senhor Luiz Fernando Garcia, presidente da Portos do Paraná, também aqui representado por toda essa comitiva da Texp, o senhor Marcelo Samarco, sócio da Samarco Advogados e presidente do Sudeste Export, senhora Maiara Chaves, mais uma vez, senhor Ricardo Moritzas, diretor executivo do Sopesp e presidente do Santos Export, senhor Ricardo Falcão, presidente da Praticagem no Brasil, senhor Sérgio Aquino, presidente da FENOP e do Conselho do Norte Export, e o senhor Thiago Fernandes, gerente de logística do Porto de Lisboa. Já dando prosseguimento à nossa programação, vamos realizar o primeiro painel aqui da atividade de hoje, lembrando a todos que logo na sequência desse painel teremos um rápido coffee break aqui nas instalações do Porto de Sines, na sequência um segundo painel, e então o almoço e na sequência a nossa visita de ônibus pelas instalações aqui do Porto de Sines. Então já convido aqui para o próximo painel com o tema Agronegócio Brasileiro e a Sinergia com Portugal, nosso apresentador e moderador Leopoldo Figueiredo, diretor de redação do BNews.
Convido também como expositor o senhor Regis Prunzel, presidente do SOPESP, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. O senhor Tiago Guilherme Pera, coordenador-geral da Exalc Log. A senhora Isabel Cardoso, vice-presidente da ICEP Global Parks, Zona Industrial e Logística de Sines. E o senhor Márcio Medeiros, administrador da Port Sines, o terminal multipropósito do Porto de Sines. Então, quero agradecer aqui a participação, a presença de todos. Nós temos 50 minutos para a realização desse painel, que será moderado pelo Leopoldo Figueiredo, diretor de direção aqui do nosso BNews. Leopoldo, agora é com você. Muito obrigado. Senhores, bom dia. Damos início aqui ao painel, por favor. Podem se sentar. Nós temos aqui representantes dos dois portos, das duas realidades portuárias, tanto Brasil quanto Portugal. E até mesmo para nós começarmos a debater exatamente o que pode advir dessas duas realidades, o quanto elas podem se integrar e, a partir dessa integração, as oportunidades que podem surgir para empresários, para o poder público e também para as duas sociedades de que nós estamos falando. Nesse ponto eu começo conversando com o Regis, também presidente do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. Regis, que oportunidades você vê a partir da integração, de uma maior aproximação entre as comunidades portuárias brasileira e portuguesa? Por favor. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Prazer estar aqui e mais uma vez parabenizar o time do Brasil Export, do Portugal Export, pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre operações de portos, operações de comércio exterior, que nós temos aqui muitas oportunidades, viu, Leopoldo? Eu acho que o Brasil, como um dos maiores produtores de grãos do mundo, tem em Portugal um parceiro, tem um cliente. Ainda a movimentação ela não é tão expressiva, mas eu acho que nós temos grandes oportunidades por tudo aquilo que o Brasil vem fazendo. O Brasil tem dado um exemplo nos últimos anos de profissionalização, não só em atividade portuária, mas também no seu interior, no interior, que é onde se produz boa parte daquilo que nós exportamos. Falando do agronegócio, o Brasil concorre, obviamente, com grandes produtores mundiais de grãos, né, com os Estados Unidos, mas a soja tem ali uma ligeira vantagem, obviamente, dependendo de clima, dependendo de cada ano. E o que eu acho que nós, como Brasil, Leopoldo, podemos oferecer para os parceiros comerciais aqui de Portugal? Produtividade, capacidade, profissionalismo e infraestrutura, que é o que nós estamos fazendo como Brasil, né? O agronegócio brasileiro deve, se tudo correr muito bem, colher agora, no próximo ano, a maior safra da sua história. Nós tínhamos uma expectativa lá em 2020, quando a gente aprovou, Viral, o PDZPO dos portos lá da Baixada. Nós tínhamos a expectativa que o Brasil colheria 350 milhões de toneladas entre soja, milho e exportaria açúcar junto em 2030. Expectativa da Conab da semana passada é que em 2023 o Brasil deve colher algo em torno de 317 milhões em 2023. Então o número de 350 milhões em 2030, consequentemente, a gente deve alcançar antes. O que a gente precisa para isso? Infraestrutura. Infraestrutura no interior, para que essa carga possa chegar aos portos, e infraestrutura nos portos brasileiros. Então, quando eu falo que nós temos feito um belo trabalho nos últimos anos, é isso, essa conexão do countryside, essa conexão com o que nós fazemos nos portos brasileiros. E aqui o Rodrigo me antecedeu, falou muito bem dos avanços que o time de Paranaguá está fazendo. Santos não é diferente. Santos está, sim, recapacitando todas as duas malhas, né? Não só na questão de capacidade dos terminais, mas também capacidade ferroviária, fazendo com que nós tenhamos performances maiores, fazendo com que a nossa condição de competir por mercados como o mercado português seja maior. Então, a competitividade do agro brasileiro em todos os portos, ela vem fazendo frente ao que o mundo precisa.
Então, estamos abertos para que a gente possa, assim, cada vez mais estar não só na mesa do produtor brasileiro, mas na mesa de todos que têm conexão com o agronegócio brasileiro. É isso, Leopoldo. Regis, você destacou que as trocas comerciais ainda entre Brasil e Portugal, na comparação com outros parceiros comerciais do governo do Brasil, ainda são mais tímidas, são diminutas. Operar mais com Portugal ou fazer com que Portugal seja uma porta de entrada estratégica para o agronegócio brasileiro, que vantagens você vê nesse tipo de operação? Eu acho que nós falamos agora há pouco, né, Fabrício comentou da capacidade de infraestrutura dos portos portugueses. Eu acho que aí já é uma vantagem, uma conexão muito próxima, né? Eu acho que nós, como Brasil, nós temos que fazer um dever de casa de ser competitivos para que a gente possa também alcançar mais o mercado português, né? O vice-presidente da Câmara comentou a respeito da distância que nós temos, o Cabo Submarino são 10 mil quilômetros de distância de Fortaleza até Portugal. Então, se a gente olha onde o agronegócio brasileiro produz e exporta, a sua maior parte está no sudeste e para o sul brasileiro. Temos o Arco Norte também fazendo muito bem. Mas nós temos que vencer essa distância. Como é que a gente vence essa distância, né? Não dá para teletransportar, temos que transportar por navio, obviamente, né? Então nós temos que ser competitivos aonde? No interior. Eu acho que esse é um grande desafio para a gente, Leopoldo, no sentido de manter competitividade para que a gente possa, sim, alcançar isso que você está falando, ou seja, como é que a gente consegue chegar mais e fazer essa conexão com os portos portugueses. Obrigado, Regis. Marcos Medeiros, administrador da Port Sines Terminal Multipropósito. Marcos, o Regis acabou de falar sobre alguns desafios que o setor privado brasileiro e também o setor público brasileiro no segmento portuário devem enfrentar para otimizar essas trocas comerciais entre Brasil e Portugal, especialmente no setor do agronegócio. Destacou também a questão a necessidade de um maior ganho de competitividade nas operações logísticas para que os custos logísticos acabem sendo reduzidos e com isso a carga consiga conquistar melhor o mercado português. Você também tem essa visão? Um custo menor acabaria facilitando a entrada do agronegócio brasileiro aqui em Portugal? Ou você vê ainda outros obstáculos a serem vencidos para que o agronegócio brasileiro seja mais predominante aqui nos portos portugueses? Bom dia a todos. Primeiro, obrigado pela Santo Export, Autoridade Portuária de Sines. Como vocês já perceberam pelo meu sotaque, embora eu esteja aqui representando, né, um porto aqui de Sines, terminal de Sines, multipurpose. Eu trabalhei muitos anos lá em Santos, portanto tenho alguns amigos aqui presentes, um prazer revê-los, né? Bom, eu acho que o que o Regis colocou, o Regis, aliás, somos colegas de conselho lá do SOPESP, eu acho que faz todo sentido porque é justamente a complementação ideal, não é? Eu acho que o Porto de Sines, embora aqui já foi comentado pelo Dr. Cacho, pelo vice-presidente da Câmara, ele tem uma característica de infraestrutura, Regis, que está preparado para isso. Está preparado para ser essa ultraporto. Eu acho que o Porto de Sines ele tem, eu diria, 3 características aí fundamentais. Primeiro, do ponto de vista de geografia, né? A posição do Porto de Sines para atender aqui toda a Península Ibérica, mas não só isso, né? Você pode navegar aqui pelo Mediterrâneo, você pode seguir aqui a costa europeia e você pode também, como foi comentado aqui pelo Dr. Cacho, as infraestruturas de ferrovia que vão conectar Portugal aí numa linha ferroviária com alta capacidade e de produtividade. Portanto, o Porto de Sines ele é um porto que foi muito bem planejado, ou planeado, como se diz aqui, porque essa é uma primeira característica. A segunda característica é justamente essa área industrial, ou seja, como ele foi um porto que foi planejado, ele tem integrado a ele uma zona industrial que possibilita, né, o beneficiamento, seja de cargas que serão exportadas, seja de cargas que são importadas, matérias-primas, que poderão ser beneficiadas aqui. É impressionante, a cada semana a gente vê novos projetos que foram citados aqui, além desses projetos mais estruturantes, do hidrogênio, mas a gente vê recentemente saiu de baterias, de lítio, enfim. Cada semana tem uma nova oportunidade aqui para o Porto de Sines. Uma outra característica importante, aí sim é a infraestrutura do porto. O porto ele tem aí, como a gente já comentou aqui, águas profundas, né, no seu canal de acesso, os terminais ali, o nosso terminal Port Sines e o nosso vizinho APS, que são os lá dos contentores, né, os containers.
eu que trabalho em Santos, com toda aquela dificuldade, a gente aqui realmente não tem essa dificuldade. É um porto que opera 24 horas, não há limites ali, apenas os navios que operam aqui, né? Nós operamos recentemente, a APS operou um navio e que depois a gente recebeu esse navio para um serviço acessório 367 metros, né? Um navio que lá em Santos a gente nunca conseguiu, né, Regis? Mas com certeza conseguirão também no futuro. Então, assim, eu acho que é uma combinação perfeita de onde você tem uma capacidade de exportação. Primeiro, o produto, uma capacidade de exportação, muita tecnologia, né? Acho que isso é uma grande oportunidade. E aí talvez tenha uma sinergia também com Portugal, como aqui também já foi dito, nós estamos aqui criando polos de tecnologia. Portugal é um local reconhecido com também muito investimento em tecnologia em várias atividades, então acho que é um complemento ideal aí para esse projeto, sim, seja como um hub para atender o resto do mundo, seja como uma conexão direta aqui com a indústria portuguesa. Mas, Marcos, para explorar melhor esse potencial que você está destacando, o que falta acontecer? Que passos ainda devem ser dados para que a gente passe do potencial para a realização? Vou usar aqui o conceito básico da logística, né? Tem que ter alguém que carrega e alguém que recebe. Eu acho que eu tenho ouvido muito essas questões e falta talvez muito essa questão. Por isso é importante do Santos Export, viu, Fabrício? Essa questão do empresário. Porque um projeto desse para sair do PowerPoint aqui, virar um Excel, ou seja, virar realidade, ele tem que ter o envolvimento, tem que ter as questões políticas, as questões das autoridades, mas principalmente a necessidade, o desejo e a vontade, e muitas vezes a coragem dos empresários. Então, acho que esse evento aqui traz esse mix, né, desses stakeholders, que eu acho que é isso que é fundamental, porque senão a gente não consegue tirar do PowerPoint para o Excel, porque no final alguém tem que comprar, alguém tem que vender e alguém tem que transportar. Eu acho que se a gente conseguir essas conexões comerciais de quem compra e quem vende, a logística está pronta para começar a partir de agora. O desafio então é de comunicação. As pessoas precisam conversar e se encontrar para fazer negócios. Exatamente, por isso que eu destaquei um evento como esse, que tem que, como também o Fabrício colocou, né, uma semente. Né? Eu acho que agora essa semente precisa ser muito bem cuidada, com outros eventos, outros públicos, né? Acho que o processo de comunicação, porque é um posicionamento, né? É uma questão de posicionamento. Quando a gente fala comunicação, não é basicamente só ficar publicando em LinkedIn e etc. Eu acho que tem que haver uma agenda empresarial. Uma agenda empresarial. Então, por exemplo, né, a gente estava falando aqui, Portugal hoje mais exporta para o Brasil do que recebe carga do Brasil. E quando você compara o potencial de carga exportada no Brasil, quer dizer, Portugal é um gateway super importante para o Brasil para atender aqui, especialmente a União Europeia. Né? Perfeito, Marcos, muito obrigado. No Brasil, um dos grandes polos acadêmicos voltado para o setor do agronegócio é a Exalc-Log. Nós estamos aqui com o coordenador da Exalc-Log, Thiago Guilherme Pera. Thiago, prazer falar contigo. Nós acabamos de ver aqui um debate sobre como fomentar mais o agronegócio, as trocas comerciais do agronegócio entre Brasil e Portugal. Foi destacada a necessidade de uma redução de custos logísticos das cargas brasileiras. Também foi observado a importância de um maior contato empresarial para que essas trocas efetivamente ocorram. Na visão da Exalc, esses dois fatores hoje são os maiores impeditivos para se impulsionar, para se aumentar as importações e exportações entre Brasil e Portugal, ou melhor, as exportações brasileiras do agronegócio para Portugal? Bom dia a todos, né? Um prazer estar aqui hoje, uma grande satisfação. Só contextualizando um pouquinho, né, até do que é a Exalc, aí, né? Talvez alguns não conheçam. A Exalc é uma das unidades aí da Universidade de São Paulo, é considerada a quinta maior e melhor escola de ciências agrárias do mundo, né? Então a gente tem esse braço dentro da Exalc que estuda a logística do agronegócio, né? E hoje no Brasil o agronegócio ele é o maior cliente da logística, né? A gente produz aí mais de 1 bilhão de toneladas anualmente. Essas 1 bilhão de toneladas acabam sendo revertidas em unidades de transporte, né? E um Brasil aí de dimensões continentais que tem uma série de desafios, né? E entrando nessa temática dos desafios, dessa maior aproximação
Brasil e Portugal, um primeiro ponto talvez seja a questão de demanda, né? Precisa existir uma demanda maior de produtos brasileiros e portugueses aí por ambos os países para, né, a gente desenvolver mais esse comércio. Uma vez existente, sim, a questão do custo logístico pode ser aí um impeditivo, né? Desculpa, Tiago, você fala a existência de mais produtos. Pode ser um pouco mais claro? Mais produtos a serem consumidos no mercado consumidor português ou europeu? De ambos os lados, né? Então, quanto mais a gente conseguir fomentar aí o consumo de produtos aí portugueses e produtos brasileiros, né, em ambos os países, em ambos, né, as unidades, isso acaba fomentando aí esse comércio entre os países. E aí a logística ela tem um papel importante, que é trazer competitividade, né? Então, eu vou fazer uma breve contextualização geral aí. No Brasil, né, o agronegócio aí dá um show em termos de produção, né? A gente tem aumentado cada vez mais a nossa produção com preservação ambiental, né? Os produtores seguem à risca aí o código ambiental. E mais especificamente ainda, né, onde que acaba sendo o nosso maior desafio? É na logística, né? Então, a logística é considerada como uma das grandes vilãs aí do agronegócio no país. Por outro lado, a boa notícia é que a gente tem ganhado bastante competitividade nos últimos anos. Os nossos custos logísticos estão se reduzindo, né? Para os senhores terem uma ideia, comparando aí Mato Grosso com o estado de Illinois, para colocar a soja nossa no mercado europeu ou no mercado asiático, a gente já está mais competitivo do que eles, em função, né, de dois grandes efeitos, um aí dos fortes investimentos realizados no país, e um segundo aí também teve o efeito cambial que acabou ajudando bastante aí nessa situação. Agora, tem uma série de oportunidades voltadas aí para a redução desses custos, né? Oportunidades principalmente relacionadas aí ao modal shift, nessa mudança da matriz de transporte brasileira, que ela é muito rodoviária. Então, o Brasil é um país de dimensões continentais que tem uma dependência muito grande do transporte rodoviário. Hoje, para fazer movimentações no agronegócio, a distância média percorrida é algo em torno de 1.200 quilômetros, né? E principalmente usando o transporte rodoviário, né? Então, tem muita oportunidade por aqui e muitas vias interessantes, né? Como, por exemplo, agora no país é possível, né, construir ferrovias aí sob autorização privada, né? Então isso pode gerar um novo ciclo importante aí do crescimento de ferrovias no país. Mais especificamente ainda, na questão portuária, muito tem se discutido em buscar reduzir distâncias, né? Tem como reduzir distâncias aí entre pares de origem e destino? Não tem como reduzir distância, mas tem como deixar indiretamente mais próximo um país do outro? Tem, através de economias de escala, né, com aí o transporte, né? E uma dessas estratégias diz respeito aí à utilização, por exemplo, de navios maiores, né? Então o setor do agronegócio hoje tem discutido muito aí a questão de tentar viabilizar navios maiores, inclusive alguns até comentaram aqui ao longo das apresentações, né? E de fato é um benefício aí bastante interessante que a gente pode agregar mais aí pro mundialmente, né? E deixar o Brasil aí mais competitivo. Além disso, né, um outro destaque importante, conforme até o Regis comentou, o Brasil está batendo agora a marca de 300 milhões de toneladas, né, de produção, né? E fazendo um parênteses aqui, né, só para ninguém mais esquecer, mas se a gente pegar a produção de grãos do Brasil e a produção aí de gado, né, dividir pela população, cada brasileiro tem 1 tonelada de grãos e 1 cabeça de gado, em média, né? Então é muita coisa, né? Nessa linha, o Ministério da Agricultura brasileiro já dá conta de um crescimento de 30% da produção nos próximos 10 anos, né? Então hoje, para o Brasil, né, a logística é aí a grande fronteira para a redução de custos, ganho de competitividade para o agronegócio brasileiro. E isso tem uma série de oportunidades, né, em fomentar e trazer investidores, né, europeus para o Brasil, né, um celeiro de oportunidades agora com as ferrovias privadas
Nós tivemos também uma experiência muito interessante no passado com os terminais de uso privativo, né, lá em um marco regulatório em 2012, 2013, né, que basicamente naquele período você poderia ter um terminal de uso privativo desde que quem fosse o dono operasse na sua maior capacidade com carga própria. Né? Então, 2013 permitiu que qualquer operador, aí, mediante uma autorização, conseguia prestar 100% o serviço para terceiros. Né? Isso trouxe um boom de investimentos para o país, né? Inclusive o Arco Norte, que envolve um complexo de infraestrutura da região norte do país, foi desenvolvido muito em função, né, desses terminais de uso privativos. Né? E hoje o Arco Norte já ganhou um protagonismo, né, muito interessante, porque basicamente lá em 2010 ele representava 10% das exportações brasileiras aí de grãos, hoje já representa mais de 30%. Né? Inclusive é uma região bastante interessante para atender aqui a Europa. Né? Então, em média, né, pegando aí como exemplo o Mato Grosso, né, para colocar um produto agrícola do Mato Grosso até aqui na Europa, via Arco Norte é cerca de 6 a 10 dólares mais barato por tonelada do que pelos corredores tradicionais. Enquanto que os corredores tradicionais, de fato, eles têm uma vantagem mais competitiva aí para atender o mercado asiático. Não é à toa que no primeiro semestre deste ano, os portos do Arco Norte, do Arco Amazônico, acabaram registrando a exportação de mais de 50% da produção agrícola da região que é atendida. Né? Agora, Tiago, há pouco o Fernando Ramos, vice-presidente da Câmara aqui de Sines, destacou duas obras ou dois projetos bem estratégicos para o desenvolvimento do complexo marítimo português. A melhoria da ligação rodoviária, a integração dos acessos rodoviários de Sines à malha rodoviária portuguesa, e outro, o acesso ferroviário, também chegando até a Espanha. Esses dois projetos, esses dois empreendimentos, podem vir a alavancar o escoamento do agronegócio por aqui, ou seja, essas duas obras que vão melhorar o escoamento da produção de Sines para o restante da Europa. A gente pode perceber o impacto dessas duas obras no aumento de exportações ou de importações aqui pela referência portuguesa? Sim, né? É bem provável que a gente possa ter uma melhora aí nos volumes a partir dessas reduções de custos observadas. Agora, eu diria que o maior desafio é a gente aí vencer as barreiras técnicas que muitas vezes a Europa impõe aos produtos brasileiros. Né? Então, nessa linha, o agronegócio tem aí uma série de produtos que são extremamente competitivos de serem colocados aqui, né? Mas existe a questão da barreira, né? Então precisa fomentar aí a demanda por esses produtos para que o Brasil possa, né, entregar aí produtos bastante competitivos, né, do agronegócio como um todo. Obrigado, Thiago. Isabel, que é vice-presidente da ICEP Global Parks, da Zona Industrial e Logística de Sines, você também vê que mais importante até, ou tão importante quanto a melhoria dos acessos na infraestrutura de transportes, é efetivamente a questão tarifária para nós impulsionarmos a presença do agronegócio brasileiro aqui nos portos portugueses? Em primeiro lugar, muito obrigada à organização do Fórum Brasil Export pelo convite, é um gosto estar aqui. Também uma palavra APS que nos envolve sempre nas suas atividades. E eu acho que é desta cooperação a ICEP Global Parks, a administração do Porto de Sines, que está a chave para o nosso sucesso e para todos os projetos que temos conseguido para a região, este trabalho conjunto. Eu queria aqui, contextualmente, só fazer aqui um bocadinho de enquadramento antes de responder à sua questão. Foi referido e evidenciado que nós temos uma carteira de investimentos muito grande, neste momento, alguns já concretizados com contratos de reserva, outros com contrato de direito de superfície e outra ainda são intenções, que estamos a acompanhar, nas três verticais nas quais apostamos. A transição energética, portanto toda a vertente da indústria e energia, com todos os projetos que temos de hidrogênio verde e que estamos a trabalhar para isso. A parte digital, com a criação até da marca Sinestec, que a primeira pedra foi a ligação do cabo Ela-Link que liga Fortaleza no Brasil a Sines e que faz com que a primeira ligação, sem passar pelos Estados Unidos, para a ligação direta, que aumentou a privacidade dos dados e uma redundância na ligação.
E o terceiro pilar, muito importante, a logística. Isto por várias razões. A nossa posição consideramos estratégica, temos um porto com uma performance muito boa, o Porto Sines, o maior porto de águas profundas nacional, e estas questões, temos também um enquadramento favorável para novos negócios em Portugal, para a criação de empresas, aqui em Sines muito também amiga da logística por causa da formação, da qualificação das escolas, que também neste trabalho conjunto, a Estação do Porto de Sines, a ICEP, Câmara Municipal, temos puxado novas escolas para a região, também com formação nesta área. Portanto, há aqui um enquadramento todo que nos leva a apostar na logística em Sines. E mais, também muito importante, a disponibilidade de terra da área que temos nas ilhas dedicada à logística. Temos cerca de 268 hectares destinados à atividade de logística, mesmo por trás do terminal 21, que está neste momento a duplicar a sua capacidade, e do futuro planeado terminal Vasco da Gama, e onde se prevê chegarmos a 8 milhões de euros de movimentação, portanto um crescimento muito grande. Portanto, temos aqui todas as peças para recebermos investimento logístico. O Brasil, e agora depois à sua pergunta, paralelamente e para terminar, com este investimento não é feito apenas porque temos terra e acabou, tem sido feito esse esforço, todas as infraestruturas para ligar Sines ao Interland Ibérico e ao Interland Europeu. Daí, o que foi já referido pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, o investimento está a ser feito na rodovia e na ferrovia, que efetivamente reduz o custo do frete, porque permite as locomotivas serem maiores, serem mais rápidas, portanto isto tudo reflete-se no custo unitário de transporte. O Brasil, como estava a referir, é fundamental que tenha mais ligações comerciais com Portugal. Nós temos ligações históricas, somos irmãos, e não faz sentido quando o Brasil está no top 5 dos produtores de cereais, não é? Com a Índia, com os Estados Unidos, com a Rússia, e é o primo número 1 na produção de soja, que tem tido um aumento e uma cotação no mercado cada vez mais alta e mais procurada pelo farelo, para a alimentação dos animais, etc., que o vosso maior cliente é a China, chegou-se a comprar de 70% no ano toda a soja. Penso que pelo tem a ver o único país europeu que mais se meteu aos Países Baixos, até fiquei a vossa relação com os Países Baixos interessante. E por que não Portugal, que tem este hub e que dá acesso, com todas as infraestruturas que foram melhoradas, a um mercado de 500 milhões de habitantes na Europa. Portanto, nós temos aqui um hub, temos as condições todas para receber os vossos eventos logísticos e queremos trabalhar convosco. Nós gostamos de trabalhar com brasileiros, são muito bem-vindos. A questão, eu acho que a eficiência do transporte vai melhorar. Os nossos índices de performance logísticos nacionais são muito bons, também graças a todo o trabalho feito aqui também pelo Porto de Sines, toda a parte do envolvimento que teve com a janela única logística e toda a digitalização dos procedimentos. E, portanto, há aqui um esforço na eficiência, isso faz baixar o preço. A nível de fretes e de taxas, sim, tem que ser trabalho a nível governamental, mas penso também que o governo está muito envolvido para melhorar esses custos de contexto, e acho que o cenário é favorável. Infelizmente, a situação que nós vivemos da guerra Rússia-Ucrânia dificulta o abastecimento e, portanto, aqui o que é mau para uns pode ser uma oportunidade para outros, portanto, se calhar estamos não é bom haver guerra, claro, mas com a dificuldade cá no abastecimento, se calhar precisamos de diversificar os mercados, portanto, é um alerta nos vários domínios, tanto da energia como da parte de alimentar. Eu acho que chegou a hora e acho que é preciso começar a fazer coisas, porque já houve nós temos já feito vários encontros, mas ainda não temos ainda nenhum distribuidor aqui, nenhum importador a fazer um contrato connosco. E portanto, o que falta para ter, Isabel?
Não sei, acho que é mesmo alguém com interesse, com um grupo de que se une, se calhar não basta ser um empresário, tem que ser um grupo de empresários. Já temos diversos contactos com alguns, mas chegando à hora H, não há uma assinatura. Eu podia, se calhar tem que se agregar mais, tem que mesmo vir com vontade, trazer um primeiro navio, que se calhar ainda não foi um grande navio de cereais, trazer para cá com um acordo, ver um primeiro negócio. Eu acho que às vezes é preciso começar um negócio para depois abrir as ver que correu bem, não é preciso um passo. Você considera que os investimentos que estão sendo previstos, tanto em rodovia, mas principalmente em ferrovia, podem mudar esse cenário? No Brasil a gente presenciou bastante o impacto que uma facilitação, ou pelo menos um novo marco legal para as ferrovias, e até mesmo projetos de expansão ferroviária tem feito na região do Arco Norte, impulsionando a logística toda do agronegócio para o seu escoamento pela região norte. Aqui em Portugal é histórico. Em primeiro lugar, o desafio que foi da integração ferroviária de Portugal com Espanha, um desafio felizmente já superado atualmente, mas ainda tem um desafio da integração, de ultrapassar a França para chegar a toda a Europa. Os franceses ainda não se mostram muito harmônicos ou muito abertos a essa integração. Os Pirineus ainda são um grande obstáculo. Muito no caso até do gás natural, como sabem, o bottleneck que temos e todo o esforço tem sido feito para o gás. Esse investimento em infraestrutura, você acha que pode ser decisivo para esse novo salto? Eu acho que sim, porque o nosso, vamos lá ver, nós temos 10 milhões de habitantes, a nossa população não tem crescido. Eu acho que para os grandes exportadores como o Brasil, o mercado nacional por si só não é atrativo, não é? Temos que ter o mercado ibérico, pensamos no mercado europeu, esse sim, não é? A nível de volume é atrativo. E sem dúvida que estes investimentos estão a ser feitos, sempre houve transporte para a Espanha, vai ser mais rápido e mais barato, mais eficiente, porque sempre houve, muito na questão das mercadorias, nem é tanta rapidez, o que interessa é ser fiável. Nós sabemos que vai chegar naquele dia e sabemos o dia, os distribuidores saberem que há uma continuidade, que não há. E sem dúvida que a nível de custo de transporte, eu penso que sim, porque aí Portugal vai ser visto como um hub, uma plataforma, também que pode ser depois também para os países africanos, sem dúvida, também. Nós estamos aqui nesta centralidade, vendo o mundo à maneira tradicional, não é? Temos no meio das rotas e penso que realmente é uma porta não só para a Europa, como também futuramente para os países africanos, que também precisam deste tipo de produtos. Marcos, aproveitando aí o gancho que foi deixado, aliás, os vários ganchos que foram deixados na fala da Isabel, essa oportunidade que o hidrogênio verde apresenta... Perfeito, o senhor quer complementar agora? E aí depois retomamos a conversa com o Marcos. Eu penso que pode ajudar também a enriquecer alguma coisa do debate, de algumas abordagens. E eu acho que a sua pergunta, e dada a pertinência da questão que levantou, o que é que falta de facto para acontecer alguma coisa. Neste momento, e era nesta perspectiva que queria, há um programa europeu que se chama Global Gateway, na qual nós estamos de facto a trabalhar intensamente e temos naturalmente articulados com o Governo na perspectiva de envolver SINs. Portanto, a Gateway, eu explico, é um projeto europeu que visa, que permite investimentos fora da Europa, em infraestruturas, provavelmente do setor dos transportes, na perspectiva de criar corredores logísticos entre portos europeus e portos a uma escala global, na Ásia, na América do Sul, em África, no Brasil e na América do Norte, portanto, também, mas tem que envolver também empresas europeias. É um investimento de muito dinheiro, são cerca de 300 mil milhões de euros para esses programas, e nós, de facto, isto penso que pode ser uma oportunidade para o desenvolvimento de um corredor de agronegócio, envolvermos, de facto, um porto brasileiro, infraestruturas logísticas e ferroviárias brasileiras, no desenho de um projeto de conectividade com SINs para o desenvolvimento do agronegócio.
é uma oportunidade, era uma questão que eu tinha, se viesse com o nosso Ministro, mas aproveitar aqui o Secretário Nacional dos Esportes, que está aqui, portanto, para se pensar de facto neste processo, e o Brasil, e dentro da perspectiva dos esportes que tem este negócio, podemos ter aqui alguma oportunidade de desenvolver. Nós estamos disponíveis naturalmente para, tenho vindo a falar com pessoas, aqui o Adalberto tem vindo a falar também um pouco sobre esses temas, e no âmbito até uma iniciativa neste quadro, e que vamos certamente abordar, portanto, e deixo estar aqui o Luís Fernando, aqui o amigo aqui do Porto Paraguai, pode ser uma oportunidade, de facto, termos uma candidatura. Não sei se precisam de infraestruturas ferroviárias, de conectividade com Paranaguá, se precisam de algum investimento portuário no desenvolvimento deste negócio, pode ser uma oportunidade, bem como nos portos do Arco do Norte, que isso também poderá ser uma oportunidade. Isto, e dentro, respondendo um pouco a essa perspectiva, que é uma coisa mais operacional, pode ajudar ao desenvolvimento desse processo. Um outro aspecto que eu penso que pode ajudar ao desenvolvimento desse corredor é, de facto, não ser só no foco, de facto, hoje a Sines vai ter infraestruturas, e já tem, hoje fazemos mais de 6 mil comboios por ano, portanto temos a infraestrutura está preparada. No próximo ano vamos aumentar a capacidade, quase dobrar a capacidade da infraestrutura para fazer comboios maiores. O corredor de Espanha vai ser muito mais eficiente e muito mais competitivo, e vamos quase, eu diria, nos próximos anos quintuplicar o número de comboios que vamos fazer para a Espanha. Portanto, esse processo das acessibilidades rodoviárias e ferroviárias está da frente Interland está, da parte portuária existe, e temos excelentes condições para receber os maiores navios do mundo, quase com o transporte do agroalimentar, ou de matérias-primas, todo no terminal no multipurpose do grupo que é gerido aqui pelo grupo ETE. Portanto, temos aqui, bem como na carga containerizada, portanto, que recebemos os maiores navios do mundo, contentores, temos todas as condições para criar. Agora, como é que se acrescenta valor a este processo que justifica uma mudança ou uma nova abordagem para os brasileiros? De facto, se queremos criar algo novo, tem que acrescentar valor. Portanto, esse valor pode naturalmente ser na perspectiva da logística, nós olhamos para todo o processo e ter esse valor, a questão da capacidade, mas também pode ser de um conjunto de atividades, e nós temos estado muito atentos a isso, a olhar a perspectiva de aumentar as exportações das empresas brasileiras para a Europa, e na perspectiva mais empresarial, assim, como é que eu posso acrescentar valor ao produto? Acrescentar valor ao produto é transformá-lo, sim, tem excelentes condições para criar uma indústria de transformação brasileira, aqui, com condições, e nós temos processos de financiamento, tudo ajuda, para a transformação e colocá-lo no mercado europeu, já transformado. Não olhar só para o ecologismo, mas olhar para a transformação. Empresas brasileiras, e aqui na área gerida pela Isabel, têm área disponível para instalar projetos industriais e logística associada ao agronegócio. Portanto, penso que é um pouco nesta perspectiva que podemos acrescentar valor a esse processo do investimento brasileiro, que muito gostaríamos, naturalmente, como outros que temos cá hoje, e muitos americanos, europeus, chineses, de toda a Ásia e coreanos. Portanto, temos aqui todo um conjunto de investimentos significativos e que gostaríamos, naturalmente, neste setor, ter também o investimento brasileiro. Aproveitando, Carlos, que você está com o microfone, só deixa eu aproveitar até a tua participação não programada, mas não vou perder essa oportunidade. Qual a expectativa que você vê diante desses investimentos, tanto rodoviários quanto ferroviários, na malha de transporte portuguesa, na redução do custo logístico de importações e exportações aqui em Portugal? Porque, como a própria Isabel falou, que até se espantou quando viu a participação dos Países Baixos, por exemplo, nas trocas comerciais com o Brasil. É algo natural, porque os Países Baixos acabam tendo uma grande função de hub europeu. Claro. Uma função essa que poderia ser explorada por Portugal. Claro. Uma melhor infraestrutura de transportes acaba reduzindo o custo. O governo português, ou as autoridades portuguesas, já têm uma ideia desses empreendimentos, o impacto positivo que eles podem ter na redução dos custos logísticos? Sim, há números e há estudos, nós temos feito alguma informação e pensamos que podemos, aliás, Sines, para ter um posicionamento, ou seja, e como diz, na perspectiva da logística, pode ser um outro transshipment, fazer aqui transferência, e se olharmos para a centralidade que Sines tem, naturalmente, Roterdão tem uma centralidade própria, tem a Alemanha, tem os países todos, naturalmente, que tem um interland natural que lhe permite, de facto, ter o posicionamento que tem e potenciar o norte da Europa e o centro da Europa. Nós
podemos ter um posicionamento igual, naturalmente uma escala diferente, no sul da Europa e África. Corredor, tudo que é sul da Europa, Mediterrâneo e África e Ibéria, portanto, e Ibéria, nós temos um posicionamento natural estratégico e que pode de facto potenciar o transshipment, no que fazemos hoje com contenedores, fazer com outras cargas, e também na perspectiva da criação, de acrescentar um valor à mercadoria para a colocar no mercado. O transshipment, naturalmente, que as vantagens sim é a capacidade que tem de receber melhores navios num voo de portos, de facto isso, e é a centralidade marítima que tem neste interland, digamos assim, aqui à volta de Sines, que é um interland que tem um potencial interessante para estas cargas. Mas já se chegou a ponderar ou calcular quanto pode representar esses investimentos de novas ferrovias e novas rodovias na redução do custo logístico? O processo logístico depende muito dos volumes da carga, portanto estamos a falar um pouco especulativo. Eu admito que era possível, se o processo logístico normal não... temos de ter um tempo de comparação que não estou a ver aqui, mas eu penso, e olhando um pouco para o transporte marítimo e para os volumes e para aquilo que se passa no âmbito marítimo, e não sendo um pouco especulativo, mas eu admito que possa andar um custo logístico de dos 20%, 30%, penso que consegue-se com alguma naturalidade, eu diria que é um número da história de grandeza. Não é? Uma excelente expectativa. Tiago, você quer fazer um comentário? Eu queria aproveitar o gancho aqui dessa conversa e fazer, na verdade, algumas reflexões e indagações, né? Então, basicamente, hoje, o importador ou exportador, né, ele está interessado, principalmente de commodity, em minimizar o custo logístico dele total, né? Então, nessa questão de melhorar a acessibilidade, né, na região de Portugal, a principal reflexão é essa melhoria, né, ela consegue compensar uma redução de custo que ele teria, né, para entregar o produto num outro porto de outro país? Se sim, faz bastante sentido, né, se viabilizar um corredor importante para o agronegócio na região de Portugal. Agora, pegando ainda uma tendência mundial, está acontecendo essa semana aí a COP27, né? E a palavra do momento é emissões líquidas iguais a zero, né? Então, muito se fala em emissões aí para a questão do transporte de passageiro, né? Tem muita coisa sendo feita e agora o pessoal tem falado muito também na questão do transporte de cargas, né? Particularmente no transporte de cargas, quem tomou a frente nessas discussões foi a IMO, né? Que é a Organização Internacional Marítima, inclusive já colocou meta aí de descarbonização, né? Reduzir as emissões até 2050 pela metade em relação ao que era 2008. E hoje, especificamente, aí, eu já vi uma notícia de que o pessoal quer mudar isso para ter emissão líquida igual a zero até 2050. Né? Então, isso cria duas oportunidades. Né? Uma primeira oportunidade é relacionada aí à produção de energia, né? Tal como foi falado bastante aí do hidrogênio verde, que acaba sendo uma alternativa interessante para promover essa redução das emissões. E uma segunda importante também, que nessa equação de custo total do importador e do exportador, vai chegar um momento, não sei quando ainda, para a gente lá no Brasil, que vai ser precificado o carbono. Né? Precisa ser incluído nessa conta a questão aí do preço do carbono. Então, quem tiver uma logística que, além de tudo, seja barata e consiga entregar ali, produzir menos carbono, tem uma vantagem bem interessante. Né? Então, nessa linha, né, se o porto está adequado ali para receber, por exemplo, navios maiores, que tem uma condição de emissão unitária menor, ou está adequado aí às novas normas da IMO, enfim, isso pode gerar bastante oportunidade indiretamente aí no futuro. Né? Agora, eu só não sei dizer quando, né, que vai de fato ter essa precificação do carbono, mas que é uma tendência e logo vai chegar, isso é fato. Né? Então,
vale a pena até acompanhar essas discussões na COP27. Obrigado, Thiago. Até aproveitando, eu gostaria, era a pergunta que eu ia fazer para o Marcos, aproveitando mesmo a própria observação da Isabel em relação ao hidrogênio verde e aos projetos na Interland, aqui de Sines, para hidrogênio verde. Você acredita que esse empreendimento e os novos negócios, as novas movimentações de carga que vão advir desse empreendimento podem servir para impulsionar as operações aqui no Porto de Sines? Que impacto pode ter essa usina de hidrogênio verde aqui para a região? Eu diria que já está impactando, né? Acho que hoje já existe uma agenda dos terminais portuários, da zona industrial e especialmente das autoridades, né, da autoridade portuária. Eu participo de alguns projetos já de 2026, 2027, já em função desses projetos. São projetos transformadores, né? Eu acho que esse projeto, por exemplo, do H2 Green Steel, é um projeto que vem um pouco na linha do que o Thiago está falando. Esse é um dos objetivos principais, né? Realmente que o Porto de Sines seja um porto verde, né? O Porto de Sines operou por muitos anos carvão e trouxe uma imagem, né? Que hoje essa imagem, embora a guerra sempre traz aí alguns desafios adicionais ou temporários, mas o conceito de um porto verde, né? Com certeza é algo que está sendo pensado. Eu gostei muito do que a Isabel falou e temos que ir para a prática, que é um pouquinho também do que eu já tinha falado na minha primeira resposta, né? Eu acho que eu acho que já tem gente fazendo conta aí, viu, Thiago? Sem ter ainda os finalmente, já tem muita gente fazendo conta e tem muita gente testando, né? Então nós temos clientes indianos, canadenses, sul-africanos que já estão considerando o Sines como hub, né, para atender mercados até fora da Europa. Então também a gente está falando muito aqui de atender a Europa, mas tem um projeto, por exemplo, de pás eólicas, que é um grande potencial no Brasil, sabemos disso. Eu mesmo exportei muitas pás eólicas lá pelo Porto de Santos. A gente tem recebido pás eólicas aqui da Índia, com destino a Canadá. É um transshipping. Então assim, já tem gente fazendo essa conta global, né, do total cost, e tem fechado para alguns clientes, né? A gente está agora estudando um projeto sul-africanos, que vai envolver também o Brasil, estamos falando aqui de frutas, né? Então assim, eu acho que já tem gente indo para a prática, eu acho que a Isabel tem razão, tendo que botar o navio na água e começar a fazer as contas também juntos, porque também senão fica uma conta muito teórica. Eu acho que também temos que fazer um projeto piloto, é assim que a gente tem oferecido para os nossos clientes, fazer um projeto piloto, manda o navio e vamos fazer a conta a 4 mãos e ver as oportunidades de redução de custo. Perfeito, obrigado, Marcos. Nós já estamos aqui na fase final do painel, temos aí 6 minutos até o encerramento, então eu gostaria de fazer uma última pergunta e ouvir a avaliação dos nossos debatedores aqui em relação a prioridades para otimizar operações e para impulsionar novos negócios entre Brasil e Portugal. Falou-se bastante sobre o que se espera da iniciativa privada, a necessidade de uma maior comunicação, mas a Isabel tocou nesse ponto em relação ao poder público. O que se espera das autoridades? Aproveitando vamos fazer uma mensagem tanto para o governo português quanto para o governo brasileiro, o que se espera dos dois governos para que se possa impulsionar mais a troca de cargas, a troca de mercadorias entre Brasil e Portugal? Qual seria essa grande prioridade? Regis, você quer começar? Leopoldo, eu acho que primeiro nós temos que ter a gente não pode ter altos e baixos, né? Continuidade, nós temos que ter ações de Estado, né, não ações de governo. Nós vimos aqui que nos últimos anos, falando de Brasil especificamente, a gente colocou muita coisa em prática, mas pela iniciativa privada e obviamente com o governo apoiando, o governo dando celeridade nos projetos de infraestrutura, né? As relações comerciais, eu acho que do lado de cá também foi comentado pelo Thiago, as questões de eventuais barreiras de chegada, enfim, não só barreiras de infraestrutura, mas também barreiras de proteção, né, de mercados e tal. Eu acho que isso é um ponto também para os estados, né, vamos chamar estado, para as nações elas olharem isso com muito carinho, com muito cuidado, para que a gente possa ter continuidade. Falando da questão da tecnologia verde, né, do futuro, que é a continuidade da raça humana, né, nós estamos pensando no futuro, então é a continuidade da nossa raça. Nós também temos que ter, de certa forma, ações de Estado, né? Quando a gente fala de Estado, não são só investimentos de Estado. O investimento pode ser feito pela iniciativa privada, e eu acho que eles serão feitos pela iniciativa privada, né? Tanto Brasil quanto Portugal, mas que a gente tem uma linha talvez um pouco mais fácil
de executar as coisas, né? Então, na minha cabeça, Leopoldo, seria a gente ter continuidade. Regis, uma linha mais fácil seria o quê? Menos burocracia, né? Eu acho que incentivo ele pode vir de alguma forma, né? Nós temos visto muita dependência dos estados com relação, né? Quando eu falo estado, eu estou falando nação, de tributação, de impostos e tudo mais, mas eu acho que nós temos que ter alguma coisa, menos burocracia no sentido de que a gente possa ter velocidade nos investimentos. Um porto hoje no Brasil, da concepção, vou falar de um arrendamento, da sua concepção, processo de concessão, licenças necessárias, não é menos de 3 anos, de 4 anos para ele começar a operar. Então, e a gente está vendo, dei o exemplo aqui da nossa produção do agronegócio, isso são, no mínimo, em um ano, Leopoldo, nós estamos crescendo 8 terminais portuários de produção no Brasil. Em um ano. E a gente não cresce na mesma velocidade a nossa capacidade de infraestrutura, né? Então, eu acho que a gente tem que ter ações de Estado, que tem uma perenização, perspectiva e previsibilidade, para que a gente possa, assim, alcançar e conectar todas essas pontas, né? Tanto da realidade, não só da teoria, mas também para que a gente possa colocar isso tudo na prática. Obrigado, Regis. Isabel? Eu acho que ambos os governos já estão cientes desta vontade, desta colaboração, nomeadamente no agrobusiness. Nós tivemos cá a Sra. Ministra da Agricultura do Brasil a visitar Sines, foi recebida pela nossa Sra. Ministra da Agricultura, portanto foi discutido, portanto, estão conscientes. Eu acho que provavelmente o que se tem que fazer é fazer uma agenda de problemas e de custos, portanto, o que é que o empresário brasileiro sente aqui, porque é que não vem, e passar isso para o papel e entregar essa agenda, porque acho que há vontade, muitas vezes cá está, é tal questão da teoria, andamos a dizer, mas não dizemos o quê. Há problemas, mas o quê? Especificamente o quê? Portanto, se calhar fazer uma agenda, pôr os problemas que estão a encontrar e levar essa agenda mesmo às tutelas, se calhar vai haver, realmente vão-se a perceber, porque as próprias pessoas estão nos ministérios, não sabem qual é mesmo a especificidade do problema, e nós só falarmos que há barreiras, fazer uma agenda e passar essa agenda muito no sentido de concretizar o que se pretende, que é intensificar as trocas comerciais entre os dois países. Perfeito, Isabel. Marcos? Bom, acho que já ficou claro que capacidade do Brasil de produção, de exportação, isso já está muito evidenciado aqui em todas as apresentações, não é? Eu acho que também a capacidade aqui, estou falando muito de Sines, mas todos os portos portugueses, mas especialmente aqui falando de Sines, acho que está aí comprovada a capacidade e a qualidade atual, além desses projetos futuros que nós já falamos aqui de rodovia, ferrovia e energia verde, não é? Eu acho que de novo, compartilho muito aqui da ideia da Isabel, né? Eu acho que agora a gente precisa nomear e quantificar essas dificuldades, viu, Regis? Thiago, porque senão também a gente fica muito no conceitual. A gente já viu que faz sentido. Agora, precisamos nomear e quantificar as dificuldades para que essa agenda, como a Isabel colocou, ela seja uma agenda, de fato, que vai evoluindo, né? Ou seja, a continuidade que o Regis falou. Acho que a gente só vai conseguir essa continuidade se, de fato, agora a gente colocar isso, sabe, num plano de trabalho. Eu acho que o conceito já está muito bem validado aqui. Agora é botar num plano de trabalho, com agenda, perceber as dificuldades de um lado e de outro, porque se a gente não perceber as dificuldades nomeadamente e quantificadas, a gente também não consegue aqui ajudar e que os órgãos, né, possam nos ajudar a avançar também nas dificuldades. Mas acho que está muito mais do que validado o conceito. O conceito está validado, as reuniões já foram feitas, a necessidade agora é de arregaçar as mangas. Quando chega o navio? Essa é a pergunta. Quando chega o navio? Tiago. Bom, é o seguinte, eu vou até aproveitar aqui o gancho, né? Sou da academia, então vou puxar aqui uma oportunidade aí da Brasil Export com a Portugal Export, né? Em cima do que foi comentado. Talvez seja interessante fazer uma pesquisa entre as duas instituições, né, seus membros, e ter esse mapeamento, o que é preciso realizar para fomentar aí as duas logísticas em termos de melhoria, ter bem esses indicadores mapeados
isso já é um roteiro interessante aí até para apresentar junto às empresas do agronegócio o trabalho que tem sido feito de fomentar, né, esse tipo de parceria. E mais ainda, pegando até o exemplo do Brasil, o Brasil diversificou muito seus corredores logísticos nos últimos anos, né? E a discussão sempre o exemplo é o Arco Norte, o Arco Norte ganhou representatividade. Agora, o Arco Norte começou com um projeto que era caro, né? Não era o corredor mais barato, né? Ele era caro. E aí as coisas foram evoluindo a tal ponto que ele se tornou interessante. Agora, a reflexão isso tira a carga de outros corredores, né, tradicionais? Não, né? Isso acaba sendo interessante, que diversifica o portfólio aí de corredores, né, das empresas, diversificando o risco, ainda mais agora nesse cenário que a temática tem sido muito respaldada, o quanto que a economia global ela é dependente aí, né, da questão da globalização, né, do just in time. Então, diversificar corredores é algo muito interessante para reduzir riscos e, consequentemente, reduzir custos, né? Quanto mais corredores a Europa tiver para o agronegócio, melhor, né? Isso precisa ficar bem claro aí, talvez, para os embarcadores, importadores e exportadores como um todo. Essa já foi uma lição aprendida no setor energético, né? Recentemente. Bom, nós encerramos aqui o nosso painel, o agronegócio brasileiro e a sinergia com Portugal. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para o nosso... Muito obrigado a todos pela participação. Eu passo a palavra agora para o Bruno. Quero agradecer Leopoldo Figueiredo, diretor de geração do BNews, pela apresentação e mediação desse painel. Tenho certeza que muito material será aproveitado no portal e no nosso jornal também. E agradecer também Marcos Medeiro, Sra. Isabel, Regis Prunzel e o nosso querido Tiago Peira, aqui representando o Exalc Log. Nós faremos um pequeno intervalo agora e voltaremos às 13 horas para falar de boas práticas nos portos e terminais portuários do Brasil e de Portugal. Muito obrigado a todos.